Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos. Cá estamos de novo. Apesar dessas coisinhas aqui nas bocas, não podemos ver o sorriso dos nossos irmãos, não é? Nesse tempo é difícil ver quem é que está zangado, quem é que está triste, não é? Ou quem está a sorrir. Mas há outras expressões faciais que nos podem dar a entender que a pessoa está receptiva, está conosco. A palavra de Deus nos diz que o que é que o cristão deve fazer sempre? Sempre alegre, não é? Há vezes que não é bem assim. Há vezes que nós não podemos estar alegres porque as condições da vida nos oprimem e a nossa alegria se vai. Mas o crente tem sempre uma coisa, é que tem Jesus Cristo ao seu lado. O crente tem que olhar para Cristo, porque nós já sabemos que somos peregrinos nesta terra. Nós já sabemos que estamos de passagem aqui nesta terra. A nossa cidade está lá em cima, onde Cristo está. E Ele disse que vou preparar-vos o lugar, não é? Não é essa a nossa esperança? Ele foi nos preparar o lugar. Em breve vai voltar. Esta manhã, eu quero meditar com os meus irmãos uma das características do Espírito Santo. Uma das características que o Espírito Santo nos imprime se nós quisermos. Nós, se lermos em Gálatas, no capítulo 5, estão lá as virtudes do Espírito Santo, não é? O fruto do Espírito Santo. Em Gálatas está lá o fruto do Espírito Santo. Esse não é o texto para a nossa meditação esta manhã, apenas para dizer que em Gálatas 5 e no versículo 22, nos diz que mais o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, aquela que espera mesmo debaixo da provocação, não é? Mesmo debaixo da provocação, ela se mantém firme. Eu tenho muita dificuldade como humano. E eu sei que muitos dos irmãos têm também dificuldade. Aqueles que não têm dificuldade nisso, eu digo, bem-aventurados. E é por isso que temos que buscar a Cristo. É-nos dito que aqui, outro fruto é a benignidade. Outro fruto é a bondade. Somos bondosos. Outro fruto é a fé. A firme convicção de que Cristo vai voltar. A firme convicção de que Ele perdoou os meus pecados. A firme convicção de que Ele virá buscar. Em breve Ele voltará. Outro fruto é a mansidão. E eu hoje vou falar particularmente da mansidão. Este fruto da mansidão está ligado com a humildade. O fruto da mansidão está ligado com a humildade. Aliás, todos esses frutos estão interligados. Quem tem amor, tem esses frutos todos. Quem tem amor é paciente. Não é isso que está no capítulo 13 de 1 de Coríntios? Aquele capítulo que é o hino ao amor. O amor, eu estou a ser tentado a ir mesmo para 1 de Coríntios 13. Não é ainda o texto. Nós vamos falar sobre mansidão hoje. Mas está tudo interligado. Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno.
O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. Não se irrita. Não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que coisas maravilhosas! Eu muito anseio ter essas qualidades, produzir este fruto do Espírito Santo. Ele diz que o amor nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Meus queridos irmãos, se nós estivermos com Cristo, porque ninguém está preparado para produzir o fruto do Espírito Santo, porque esse é o fruto do Espírito Santo. E o amor é o fruto supremo. Por isso é que quem ama a Deus, o amor vertical, e ama o próximo, o amor horizontal, este cumpriu a lei. Mas, meus queridos, eu quero hoje destacar a mansidão. Há na Bíblia um homem que foi dito é o mais manso de todos os homens. Lembram-se de quem é? Moisés. É para esse texto que nós vamos agora. Vamos para Números, capítulo 12, versículos 3. Números, capítulo 12, versículos 3. A Bíblia diz que, versículo 3, do capítulo 12 de Números, Números é logo o quarto livro da Bíblia. Números é o quarto livro da Bíblia, no Velho Testamento ainda. E diz assim o capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso. Aqui na minha tradução diz. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Será que Moisés era mesmo manso? Eu fui ao dicionário e quando pesquisei a palavra manso, tem vários significados no dicionário Porto Editora. Um dos significados da palavra manso é brando de gênio. Um manso é um brando de gênio. Um manso também tem o sinônimo de pacífico. Um manso é um homem sossegado. Mas a última característica, esta me chamou mais a atenção. Diz que um manso é um homem domesticado. Será? Será que eu, para ser manso, tenho que ser domesticado? Deixem-vos contar aquilo que aconteceu na minha vida, lá na minha terra. O meu pai, ele tinha os bois, já vos falei muito desses bois, mas um dia alguém levou para lá bois bravos. E este alguém queria que meu pai amansasse esses bois. Sabem o que aconteceu? Eu fui lá nesse dia e o pai teve que me mandar rapidamente para casa. Porque aqueles bois estavam tão bravos, tão bravos.
que era difícil serem amansados. Mas o meu pai conseguiu lançar uma corda nos chifres daqueles bois, uma corda bem forte, e amarrou aqueles bois meteram-nos numa canga, e atrás da canga meteram uma zorra. Talvez não sabem o que é uma zorra. É uma árvore cortada, uma árvore em V, é uma árvore que cresce em V, eles cortam, e então este V é cortado, e aquilo era feito, os bois puxam e levam várias coisas. E então nessa zorra meteram umas pedras bem pesadas, que é para aqueles bois começarem a puxar. Aquele boi, ele dava pulos, mesmo com a canga. O outro era mais pacífico, e o outro estava a ser castigado, digamos assim, pela violência do que estava, não sei se estava à direita ou à esquerda, agora já não me lembro. A verdade é que ele levantava as pernas, dava coices a tudo. Era um boi bravo. Mas o meu pai tinha um chicote, e depois caía com o chicote por cima daqueles bois, e o boi fazia e tentava sair daquele. Olha, lutou o boi até ficar sem forças. Depois começou a espumar pela boca, e como estava muito cansado, submeteu-se. Vamos ler um texto na Bíblia. É por isso que eu disse, quando vi este sinônimo de manso, domesticado. Às vezes nós não somos mansos. Para sermos mansos, precisamos de ser... Às vezes precisamos de ser domesticados. Será que precisamos? Então vamos ler Salmo 32, verso 9. O que é que diz? Vamos ver o Salmo 32 e no verso 9. O Salmo 32, no verso 9, diz o seguinte. Pode ler. Filipe encontrou esse texto? Não. Uhum. Salmo 32, verso 9. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Será que nós precisamos de freio e de cabresto? Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Sabem o que, meus irmãos, nós vemos na escola sabatina e no estudo da palavra de Deus, vemos muitas vezes que Deus teve que colocar freio e cabresto em alguns reis e no próprio Israel. Se calhar Deus precisa de pôr freio a muitos de nós. Será que precisamos de cabresto? Sabem que o cavalo tem que se lhe furar. Furam o cavalo e depois metem uma corda, não é? É o tal freio, não é? E quando o cavaleiro quer parar, tem que puxar. E o cavalo obedece. Às vezes o cavaleiro tem aqui umas esporas aqui, e ele tem que dar no cavalo para o cavalo começar a galopar. Não é? Será que nós precisamos disso tudo? Será que nós precisamos de ser automatizados? Não, meus queridos irmãos. O traço de caráter destacado no texto de Números 12, 3, e é Moisés o homem mais manso. É a mansidão. Este caráter é essencial para a liderança na causa de Deus. E eu disse, meu Deus, este texto é para mim. Este texto é mesmo para o Eurico. Será que sou manso como era Moisés? Eu preciso aprender na escola de Cristo. Mas, meus queridos irmãos, não se enganem. Todos nós somos, de alguma forma, líderes.
Ou somos líderes em casa, o chefe de família é um líder, meus queridos. A mulher é um líder dentro de casa. E somos líderes. Deus, como crentes, cada crente nasce como missionário. Nós todos somos líderes. E precisamos todos desta característica do Espírito Santo, que é a mansidão. Vamos ver então. Moisés não era naturalmente manso. Mas Deus está a dizer que era o homem mais manso da terra. Ele não era naturalmente manso. Querem ver isso? Êxodo 2:12. O que é que aconteceu em Êxodo 2:12? Êxodo 2:12. O que é que aconteceu com Moisés aqui? Vejam que Moisés tinha sido criado no palácio de Faraó, depois que sua irmã Miriam, sabem dessa história, foi achado pela rainha, pela filha do Faraó, e foi levado para o palácio, e ele cresceu ali muito mimado. Imaginem, Faraó era o homem mais poderoso naquele tempo. Ser filho de Faraó. Ele tinha manteiga, tinha tudo, tinha carros, tinha assistência. Havia gente só para Moisés. Ele bastava tossir, já as equipas chegaram. O que é que ele quer? E Moisés sabia que o povo dele estava na escravatura. E Moisés ele estando no palácio, ele estava consciente que o povo, a origem dele, o povo dele estava a sofrer. E um dia desses passou ao pé de dois indivíduos que estavam a lutar. Não é? O que é que nos diz então o texto 2:12? Diz que olhou, vamos talvez para 11, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu um varão, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Matou o egípcio. Moisés era um assassino, não é? Eu fico... Não é porque Moisés matou, mas eu penso que, apesar das minhas fraquezas, ainda tenho condições para um dia ir para a vida eterna. Qualquer dos meus irmãos, apesar de sermos pecadores, pela graça infinita de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, não importa qual o pecado. E veja este homem que fez esse crime, e Moisés, a partir dali, fugiu para Midian, e chegou em Midian, era um pastor de bois, um pastor de cabritos e de ovelhas. Do palácio, ele foi lá para baixo. Mas foi nessa escola que Moisés foi educado, na escola do deserto. Portanto, sair do poleiro para a coisa mais baixa. E Moisés aprendeu a ser manso. Será que precisamos de cabresto? Meus queridos, ele desenvolveu essa qualidade em resultado dos 40 anos passados na dura escola do deserto de Midian. Só um homem manso sabe ser submisso a Deus. Só um homem manso sabe ser submisso a Deus e a seus subordinados, ao mesmo tempo que exerce corajosa dinâmica de liderança. Meus queridos irmãos, não há lugar. Helena White diz o seguinte: não há lugar na obra do Senhor para um líder que pensa ter o privilégio
de dominar sobre os seus colaboradores. Não há lugar na obra do Senhor para um líder que pensa ter o privilégio de dominar sobre os seus colaboradores, agindo como um ditador. No Sermão da Montanha, Jesus declara o seguinte. Vamos para Mateus 5:5. O que é que está lá? Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Moisés era um homem manso. Mas sabem o que aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra prometida. Como assim? O próprio Senhor Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quais são as condições? O que é que aconteceu para Moisés não entrar na terra prometida? É pelo episódio das águas de Meribá. O povo estava com sede. E como sempre Deus disse a Moisés, eu vou dar água. Mas desta vez, Deus deu instruções específicas a Moisés. Deus disse a Moisés, fala a rocha. E o que é que Moisés fez? Ele bateu na rocha. Deus disse, fala, e a rocha vai dar água. E Moisés disse com alguma arrogância. Moisés disse com alguma arrogância. Sabe como é que ele disse? Moisés, vamos ver Números 20. Para percebermos o porquê que este homem manso, que era o mais manso, não entrou na terra prometida, na Canaã terrestre. Já vamos falar sobre isso. Versos 28. Toma a vara, ajunta a congregação. Portanto, esta é a ordem que Deus deu. Teu irmão, e falai a rocha perante a seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Versículo 11. O cumprimento. Moisés não cumpriu. No versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saíram muitas águas. Aqui está a dizer, e dará, falai a rocha perante os seus olhos. Deus manda uma coisa e Moisés fez? Moisés fez outra. Será que nós temos feito isso? Através da sua palavra, Deus nos ordena uma coisa e na nossa vida diária nós estamos a fazer outra? E vejam como é que Moisés falou. E então Moisés, versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse-lhes, ele estava irritado, Moisés. Vejam o que ele disse. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ouvi agora, rebeldes. Deus não gostou disso. O grande servo de Deus. Moisés, perante muita provocação. Se nós olharmos, desde que Moisés foi enviado para trazer aquele povo, para o levar para a terra de Canaã, no deserto muita queixa. Aquele povo estava sempre a complicar a vida de Moisés. E Moisés dizia, não me estão a complicar a mim, estão a complicar ao próprio Deus. Irmã Helena White diz que Deus tinha que tomar medidas com Moisés. Como tomou medidas com todos os outros, apesar de saber que Moisés, naquela altura, já estava velho. Moisés já estava velho. Mas Moisés procedeu mal. E Deus disse, tu não vais
entrar na terra de Canaã. Não vais entrar. Sabem que Moisés ainda reclamou. Moisés ainda queria mesmo entrar e ainda suplicou, quase que chorou perante Deus. Eu quero ver esta terra, Senhor. E vamos ver isso em Deuteronômio no capítulo 3. Moisés quase chorou. Em Deuteronômio, no capítulo 3, nós vemos como é que Moisés suplicou a Deus. No versículo 21, estão a ver a oração de Moisés para entrar em Canaã? Ela diz, também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está de além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. Sabem que 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, diz Moisés, por causa de vocês, do povo, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Deus disse a Moisés, alto, acabou. Não vais entrar, ponto final. E Moisés submeteu-se. Mesmo nessa altura, Moisés submeteu-se. E sabe o que é que ele pede agora? Moisés pede para que Deus ajude a arranjar um líder que possa estar com o povo e que seja um líder capaz. E é por isso mesmo que ele diz, manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que apenas verás. Homem mais manso da terra, mas teve momentos baixos, como todos os outros, muitos dos grandes ícones da Bíblia, muitos dos grandes heróis da Bíblia tiveram sempre momentos altos e momentos baixos. Mas há uma coisa que os caracteriza a todos eles. Quando passaram por momentos baixos, continuaram a confiar no Senhor. Meus queridos, não importa o momento em que estamos a passar hoje. Não importa aquilo que estamos a viver hoje. Os nossos olhos estejam postos sobre Deus. Deus está a ver tudo. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Mesmo no meio da adversidade, Ele está lá, está a ver tudo. E vejam que Deus... Nós vimos que aqui os mansos herdam a terra, Moisés não herdou. Moisés não entrou em Canaã terrestre. Morreu no Monte Nebo, foi sepultado pelo próprio Deus, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 34, no versículo 5 e 6, e foi ressuscitado por Jesus. Ele morreu, sepultado por Deus e ressuscitado por Jesus, conforme lemos em Judas 9. Ele morreu no Monte Nebo, conforme está em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Foi ressuscitado por Jesus, conforme lemos em Judas 9. E subiu para o céu, entrou na Canaã celeste, porque nós confirmamos isso no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava prestes a ser morto. Mateus 17, 1, o que é que diz? Mateus 17, 1. Que grande Deus temos nós. Que grande Deus. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Ele está disposto para nos perdoar e para nos encaminhar de novo no seu caminho, nas veredas da justiça. Então, Mateus 17, 1. Diz assim, talvez não vamos começar do 1, não temos tempo para ler o 1. Versículo 3. E eis que apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele.
Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Moisés já está na eternidade. E Moisés é aquele que representa aqueles que, quando Jesus voltar, serão ressuscitados dos mortos. Porque ele morreu, foi enterrado pelo próprio Deus e Deus o ressuscitou. Ele é o representante daqueles que, quando Cristo voltar, irão ressuscitar dos mortos. Elias, aquele que foi em carros de fogo, que não passou pela morte, e Enoque, estes representam aqueles que, quando Cristo vier, aqueles que encontrarem vivos, serão arrebatados, serão transformados e irão com Cristo para morar na eternidade. Quer vivamos, quer morramos, vivamos em Cristo Jesus. Porque se vivermos em Cristo Jesus, será uma transição apenas. Porque a morte, num abrir e fechar de olhos, e os mortos ressuscitarão. Num abrir e fechar de olhos. E os mortos não vão contar tempo que estão lá debaixo da terra, porque não têm consciência para contar tempo. Lá debaixo da terra não há tempo para contar. Portanto, para eles vai ser como num abrir e fechar de olhos. Aquele dia está a chegar. Vimos há pouco. Deus virá na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E é a Ele que temos que confiar toda a nossa vida. De manhã à noite, meus queridos irmãos, não percamos tempo. Adoremos ao eterno Salvador Jesus. Aquele que veio em carne, morreu na cruz e ainda leva as marcas da crucificação até a toda a eternidade. Ele quer tu, quer a ti e quer a mim esta manhã. Busquemo-lo, meus irmãos, enquanto estivermos nessa jornada aqui nesta terra em direção ao céu. Não sabemos o dia em que vamos fechar o olho. Ninguém sabe. A verdade é que temos que estar preparados, meus queridos irmãos. Temos que estar preparados. E aprendamos na escola de Cristo. E eu vou terminar com esse texto. O texto, aliás, vou terminar com 2 textos. O primeiro é Mateus 11, 28, que vocês conhecem muito bem. Mateus 11, 28. O texto que todos conhecem. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão aprende-se aos pés de Jesus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Meus queridos irmãos, Helena White diz assim: os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Elas têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. Os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis. Dóceis para Jesus. Deixemo-nos guiar pelo Senhor Jesus. Supliquemos pelo seu Espírito Santo esta manhã. E o Espírito Santo nos capacitará a produzir o fruto do Espírito Santo. Entre eles, o amor, a mansidão, a benignidade, a tolerância e todos os outros que nós acabamos de ver agora. Que Deus nos abençoe e vivamos para Jesus, enxertados na videira verdadeira, e possamos produzir fruto para a eternidade. Amém.